É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Patrícia Carvalho, com o tema Despertar do Novo Humano. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, amigos. Sempre com muito carinho que a gente aceita o convite de estar aqui para mais uma palestra. Eu prefiro dizer para mais uma conversa, porque palestra é algo muito formal, né? E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o despertar do novo humano. Este é um tema que há algum tempo eu venho buscando estudar, buscando compreender, buscando analisar, e eu acredito que é algo que todos nós estamos assim muito preocupados, né? Porque a humanidade está aí, se transformando. E o que será esse despertar? Qual é o chamamento que nós estamos recebendo? Não é novidade para ninguém as dificuldades que a gente tem passado, os problemas pelos quais todos nós, e não somos nós aqui isolados na cidade, no estado, no país, não. É um problema mundial. O mundo vem sendo chamado a esse despertar. Então, não é novidade que nós temos aí uma doença muito séria, nos isolando desse contato, deste convívio, dessa necessidade que o ser humano tem para crescer e para evoluir. Porque nós sabemos que ninguém evolui sozinho. Nós encarnamos em uma família, encarnamos entre pessoas, encarnamos numa sociedade e precisamos do outro, precisamos das relações para nos fazer, para crescermos, para aprendermos, para evoluir. E aí vem uma doença que nos tira deste convívio, que nos tira desse contato tão essencial. E, na verdade, a gente tem que perguntar, né, por quê, não o porquê, mas para que nós estamos enfrentando tudo isso. Quando a gente pergunta por quê, eu sempre digo que a gente acaba ficando um pouquinho fora das respostas, um pouquinho fora do que Deus reserva para a gente. Então, não é por quê que a gente deve perguntar, mas para quê? Porque para quê nos dá a finalidade, né, daquilo que a gente está passando. E o porquê muitas vezes fica distante. Então, para que nós estamos sendo isolados? Para que nós estamos sendo chamados? E aí a gente pensa nessa questão, né? Que o mundo nunca esteve tão conectado e tão desconectado de si mesmo. O ser humano está numa fase da evolução que ele está conectado e, ao mesmo tempo, muito desconectado de si mesmo. E esse chamamento é justamente para o nosso despertar interior. Nós evoluímos ao longo dos anos, isso também nós sabemos, muito. A nossa evolução no tocante às questões de tecnologia, de questões materiais, elas são assim imensas. Mas até onde tudo isso acompanhou, né, o nosso avanço moral? O ser humano, eu falo isso porque a gente já tem aí, né, eu já tenho aí meio século de existência, quando que há tempos atrás nós imaginávamos tudo que a gente conquistou, né, todas essas facilidades, toda essa tecnologia, tudo que vem, né, com o avanço tecnológico. Então, nós vivemos neste mundo de facilidades. O mundo está muito fácil em si, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano ainda não conciliou as duas coisas.
A gente ainda não consegue andar para passo, né, na evolução moral com a evolução científica, com a evolução tecnológica. O ser humano, ele, infelizmente, né, nessa estrada, nesse percorrer, ele perdeu a sua essência. Então, nós precisamos nos compreender como parte do todo, como criação divina, como seres em evolução constante que precisa estar evoluindo moralmente, evoluindo espiritualmente, em conjunto com toda essa evolução física que o planeta tem. Mas a gente está aí cambaleando, estamos aí meio perdidos nisso tudo. E aí vem os chamados das grandes calamidades, das grandes dificuldades, dos grandes problemas. Há tempos, os espíritos vêm nos dizendo isso. Kardec, na codificação, no Livro dos Espíritos, né, coloca nas questões 737 até as 740 do Livro dos Espíritos, está lá, nos falando dessas calamidades, nos falando dessa lei, né, dos flagelos, das dificuldades. E aí questionando os espíritos, por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? Primeiro a gente precisa entender que nós estamos, todos nós, né, estamos na lei de causa e efeito. Então, na verdade, tudo que nos advém é efeito de uma causa. Se nós vivemos dificuldades, se nós vivemos problemas, se nós vivemos doenças, é porque nós causamos isso. Nós merecemos essa condição ainda para o nosso crescimento espiritual. Infelizmente, ainda o caminho da dor é o mais escolhido pelo homem. O homem, ele escolhe ainda a dor como ferramenta de crescimento. E os espíritos nos diz isso, né? Deus permite que isso aconteça justamente para ensinar o todo. Então, para que nós deixemos de ser um planeta de expiação e provas e passemos a ser um planeta regenerado, um planeta mais evoluído, é necessário que essa regeneração se faça de modo global, que se mude a energia do planeta, que se mude a vibração que existe, que está imposta aqui. E claro que todo este processo de transformação, ele é alguma coisa muito lenta, né? Até porque, se ele for uma coisa assim muito rápida, vamos assim dizer, a gente não tem tempo de apreender. Nós só apreendemos algo de verdade, só interiorizamos algo de verdade quando isso é feito gradualmente. E assim todo o ensinamento que Deus nos propõe, né? Ele vai vindo de pouco a pouco, de passo a passo. E Deus permite que isso aconteça justamente para se renovar gradativamente toda a atmosfera que existe. Então, talvez nós aqui, né, aqueles que estão me assistindo, que estão ouvindo a palestra, aqueles que estão encarnados em tempos presentes, ainda não vão presenciar toda essa modificação, né? Talvez isso fique aí para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, talvez fique até para uma próxima encarnação nossa. A gente não, de fato, não sabe quanto tempo ainda levará para que a gente alcance um estado de regeneração. É trabalho ainda de formiguinha, é trabalho ainda árduo e lento, mas é um trabalho que efetivamente vem acontecendo. Nós já estamos presenciando os germes da mudança, né? E não é de hoje. É que as coisas vão acontecendo para nos despertar, para nos chamar a atenção para esta modificação. E a gente vem notado isso também com a própria, vamos dizer, renovação dos seres no planeta, né? Eu trabalho com educação e tenho notado que de uns anos para cá, as crianças têm vindo muito diferentes, né?
Antigamente nós víamos assim crianças com outro perfil, com outras características, com outras preferências, enfim, de outra forma. Hoje você já enxerga seres muito diferentes, que se modificam assim também, né, numa velocidade muito grande, que já estão sintonizados, que já estão trabalhando numa vibração diferente. Por isso também que a gente vê assim tantas dificuldades, tantos transtornos, né? Transtornos de aprendizagens, transtornos emocionais, transtornos comportamentais. Por quê? Porque são espíritos que vêm com uma evolução e que já não se encaixam mais no que está posto, né? E que precisa ser modificado para que haja a adaptação. Então, a escola de hoje já não atende mais este espírito renovado, nesta outra sintonia, nesta outra vibração. Nós fomos criados para cumprir. Eles já estão vindo criar, né? Já estão vindo com a concepção da cocriação. Eles já entendem e vibram diferente as coisas, né? Nós precisávamos de um tempo maior para aprender uma porção de coisas. O ser humano de hoje, a criança de hoje, ele já aprende numa velocidade, com uma capacidade diferente. E já não se enquadra mais no que está posto. Então, por isso que a gente precisa estar renovando tudo isto. E só haverá realmente esta paz, essa tranquilidade tão desejada, porque é o que a gente mais quer, né? Eu penso que o que a gente mais pede, pelo menos eu digo por mim, o que nós mais pedimos é para que isto termine, para que a gente logo volte a retomar a paz. Mas o que nós precisamos entender é que não tem data para acabar, né? Mudança não tem tempo previsto de execução, ela vai acontecendo. E nós estamos naquele momento, eu acredito, comparado assim, quando a gente vai limpar a nossa casa, não, onde a gente mora, a gente tira todos os móveis do lugar, levanta a poeira, desacomoda as coisas. Então, nós estamos vivendo o tempo de desacomodar as coisas. Então, está tudo ainda muito bagunçado, né? E a gente está precisando colocar a casa novamente no lugar. E a gente só vai conseguir fazer isso. E este é o recado que a pandemia, né, que essa doença toda, que todo esse caos que nós vivemos, seja doença física, seja dificuldades materiais, dificuldades financeiras, enfim, tudo isso que a gente vem vivendo já vem nos dizendo que a gente precisa, né, se unir, que a gente precisa compreender que só conseguiremos transformar este mundo de prova e expiação no mundo regenerado quando a gente trabalhar no interior humano. O que está faltando de verdade na nossa vida é Deus. É nos entendermos essência e parte deste divino. Muitas vezes a gente fica tão absorvido assim com o trabalhar, o ter, o ganhar, o fazer, o estar ali envolvido em conquistar coisas, em adquirir bens, preocupado com o futuro, e a gente esquece de viver o essencial. Esquece de viver o único tempo que existe, que é o tempo presente. Esquece de se enxergar como parte desta construção de todo este caos que existe. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pela doença que existe. Nós somos responsáveis pelas dificuldades que nos assolam. A escolha é nossa. Quando a gente se entende como modificador dessa realidade, a gente trabalha para conseguir mudar. E exige trabalho, mas não o trabalho externo, porque esse, como eu disse no início, a gente já fez muita coisa, né? A gente já evoluiu muito, mas é o trabalho no terreno interior, é o trabalho aqui dentro, transformando cada um de nós,
nos entendendo como criadores da nossa realidade, nos entendendo como deuses que somos, porque assim nos disse Jesus: vós sois deuses. Nós temos adormecido em nós, né, esta divindade. Nós temos este poder da criação. Somos nós que criamos o universo que existe. Nós criamos o nosso progresso, assim como nós criamos as nossas dificuldades. Então, quando a gente passar a entender isso, a compreender, a despertar esta consciência da essência divina em nós, todo o resto vai se resolver. E aí a gente vai deixar de precisar aprender pelo caminho da dor. E a gente vai aprender pelo caminho maravilhoso do amor. Porque é esta vacina que a humanidade precisa. É a vacina do amor. É a vacina da compaixão, da caridade. E os espíritos dizem, né, que nas calamidades, nas dificuldades, é onde o ser é despertado para esta caridade, para este espírito de fraternidade. E é assim que é, né? Realmente a gente vê isso. O ser humano, quando ele está numa situação de calamidade, de desespero, ele une forças e ele supera essa dificuldade. Então, é esse o despertar, né, que a gente precisa recuperar, unindo as nossas forças na força do amor, na força da caridade, na força da compaixão, nos entendendo como verdadeiros irmãos que somos, nos entendendo como pessoas que precisamos deixar o ego, né, de lado, deixar o nosso eu de lado, nos entender como parte de um todo maior. Quando a gente deixar de vibrar só para nós, querer só as coisas para nós mesmos, e expandir isso para o outro, o mundo vai se transformar. Então, o caminho é esse, é que a gente consiga vibrar, né, desejar o que a gente deseja para a gente, para a humanidade toda. Assim Jesus nos propôs há tanto tempo atrás e a gente ainda tem tanta dificuldade em aprender. Ele disse: ama o teu próximo, como você se ama. Queira para o seu semelhante aquilo que você quer para você. E eu penso que até para nós estamos assim com muita dificuldade de compreender o que nós queremos. A gente muitas vezes se perde até no nosso próprio querer, na nossa própria autoestima, no valor que a gente dá a nós mesmos, né? E quando eu digo nós mesmos, eu digo a nossa essência, nos entendendo como ser espiritual, não como um ser material. É um ser que precisa, né, evoluir no que é no tocante ao espírito e não à matéria. Que a gente se entenda como um espírito encarnado num corpo que traz só uma necessidade passageira e momentânea, porque nós estamos aqui todos, nós, apenas de passagem, e vamos deixar para o mundo aquilo que a gente está fazendo, ou deixando de fazer. Então, cabe a cada um de nós este poder de transformação pessoal. Eu penso que não é mudar o outro, mudar as coisas, mudar o governo, mudar... Não. Até porque isso a gente não consegue fazer. Isso é muito amplo. Isso foge do nosso território de ação. A única coisa que eu mudo efetivamente, que eu tenho o poder de mudar e transformar, é a mim mesmo, a mais ninguém. Então, é o trabalho de renovação interior que nós precisamos fazer. É o despertar de Deus em nós, no nosso interior, no nosso pessoal. E assim, né, quando eu acendo uma luzinha aqui, a minha luz vai iluminando a do outro, e vai iluminando mais um pedacinho, iluminando o outro, até que quando eu consigo ver, eu tenho uma grande parte iluminada. Então, nós, trabalhando no nosso terreno interior, a gente vai conseguindo iluminar um pouco mais cada pedacinho que existe no mundo e nos tornando todos melhores. Este é o objetivo,
né? E tem um texto muito bonito que eu li e eu queria dividir com vocês. Eu vou achar aqui. Eu vou ler junto com vocês. Não é um texto da doutrina espírita, mas é um texto de um grande espírito aí, né, que trabalhou entre nós. É o texto do Osho. Ele diz assim: o novo homem será um místico, um poeta, um cientista, todos ao mesmo tempo. Ele não vai olhar a vida através de divisões podres. Ele será um místico porque vai sentir a presença de Deus. Ele vai ser um poeta porque vai comemorar a presença de Deus. Ele vai ser um cientista porque irá procurar essa presença através de metodologia científica. Quando o homem é todos os três juntos, ele é um todo. Este é o meu conceito de um homem santo. Quando o homem for essas três vertentes juntas, o homem será total. Este é o meu conceito de homem sagrado. O velho homem era reprimido, agressivo. O velho homem era obrigado a ser agressivo porque a repressão sempre traz agressão. O novo homem será espontâneo e criativo. O velho homem viveu através de ideologias. O novo homem não viverá através de ideologias, nem através de moralidades, mas através da consciência. O novo homem viverá através da consciência e será responsável por si próprio e pela existência. O novo homem não será moral no velho sentido, ele será imoral. O novo homem traz consigo um novo mundo. Agora mesmo, o novo homem está obrigado a ser uma minoria mutante, mas ele é o transportador de uma nova cultura, a semente. Ajuda-o, anuncia a sua chegada. Esta é a minha mensagem para ti. O novo homem é aberto e honesto. Ele é transparente, real, autêntico e autorrevelado. Ele não será hipócrita. Ele não viverá através de objetivos. Ele viverá através do aqui e agora. Ele só conhecerá um tempo, agora, e só um espaço, aqui. E através dessa presença, ele saberá o que é Deus. Celebremos. O novo homem está a chegar. O velho está a ir. O velho está na cruz, o novo está no horizonte. É um texto assim muito bonito para nossa reflexão, no sentido de nos dizer, né, desse despertar da nova essência, do novo homem, que o homem ele vai precisar unir essas três vertentes, ser de fato um místico, acreditando nesta essência de Deus. Ele vai ser também, né, além de um místico, cientista, e a ciência já vem provando e entendendo esta presença divina através da física quântica. Esses estudos eles têm avançado muito e já, ao invés de se negar Deus, já se vem reconhecendo Deus como esta causa primária de todas as coisas, como este ser que tudo cria e cocria, né? E ele também vai ser um artista no palco das suas emoções, trabalhando consigo mesmo. Então veja, ele nos diz aqui, né, que precisa morrer o velho para que se haja um novo. Então nós precisamos deixar morrer sim o homem velho, os nossos valores antigos, essa moralidade imposta, esta opressão, essa falta de humanidade, e deixar nascer o que é importante em nós,
nascer a consciência, nascer esse despertar espiritual, nascer um ser mais consciente de si, consciente de Deus, consciente da sua responsabilidade nesse período de transformação. Então vamos trabalhar muito para isso, porque há muito trabalho para fazer, não é pouco, é muito que nós precisamos melhorar ainda, mas nós estamos aí, fazendo parte de todo esse processo de transformação, de renovação, participando nessa nova era, né? Não vamos esperar uma data para isso, nós já estamos no meio de tudo isto. Não vamos esperar que a doença acabe e querer a cura. A cura está em nós, a cura está na nossa transformação, a cura está na forma de enxergarmos as coisas de maneira diferente. É curar o nosso ser, é curar a nossa forma de agir e pensar, é que vai transformar tudo isso num mundo melhor, regenerado, neste mundo de luz que a gente espera. Então, fica aí o convite para a gente se preparar para este novo humano, para a gente estar mais coerente com Deus trabalhando junto com a gente, coerente com este mundo transformado, regenerado, este mundo melhor. Então, acho que é essa a nossa conversa, né, na noite de hoje. Agradeço imensamente por estar aqui, por poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente se preocupa, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente tenta aprender. E esse aprendizado, ele é contínuo, ele é constante e faz parte para todos nós, que possamos efetivamente trabalhar em conjunto para transformarmos esse mundo num mundo de amor, num mundo de paz, num mundo de justiça, de igualdade, num mundo que sonhamos. Um forte abraço a todos, muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.